Jandira, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que sempre faço a nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Então, eu vou sugerir um livro que, primeiro assim, um livro que eu considerei assim, do ponto de vista literário, da narrativa, assim, um primor, né? E outro também pela temática, né? E é um livro assim que quando eu comecei a ler eu não consegui parar, que é o livro do Jefferson Tenório, da Companhia das Letras, O Avesso da Pele. Eu recomendo muito esse livro, né? E que ele vai, quer dizer, a partir de uma narrativa em primeira pessoa, né? Assim, colocando de uma forma assim visceral essa questão, né? A questão do racismo, a questão dessa, quer dizer, do que é, né? Viver, né? Concretamente numa sociedade, num país racista como o Brasil. E, ao mesmo tempo, né, ele vai colocando como também a sua vivência, né, escola, tal. Tem um capítulo, Breno, que chama De Volta a São Petersburgo, e que ele começa dizendo o seguinte: você simplesmente não sabe como sobreviveu à escola, primeiro como aluno, depois como professor. É uma síntese muito importante do que acontece, né? Do que está acontecendo hoje, né? E quer dizer, nesse período todo com os professores e com os jovens, né? Que estão aí na batalha, né? A sobrevivência que a gente tem que ter todo esse processo, né? De todo esse processo que vem na própria escola, né? Como de inculcar, né? Esses valores, né? Antitrabalhadores, né? E eu queria também sugerir um livro que foi organizado pela turma do CESIT, que foi organizado pela Eugênia Leone, pelo Dari Krain e pela Marilane Teixeira, que é o mundo do trabalho das mulheres, ampliar direitos e promover a igualdade. Não dá para a gente falar hoje da certa precarização do mundo do trabalho sem a gente conhecer melhor o que está acontecendo, né, com as mulheres da classe trabalhadora negras, né? E aqui nesse livro a gente vai ter um retrato, né, muito, muito profundo e sobre diversos aspectos, né, do mundo do trabalho, do que significa hoje, né, a precarização, a exclusão, né, dessa maioria, né? E assim, não tem organização da classe trabalhadora hoje sem a gente discutir mulheres e racismo, né? Hoje são dois temas fundamentais das pautas que a gente tem que estar, né, no movimento sindical, no cotidiano, trabalhando incessantemente, né? E que tem mais um livro também, que é um livro que eu já falei dele, que eu considero fundamental, né? Que da gente hoje está compreendendo o mundo do trabalho, que é o Privilégio da Servidão, né? Do professor Ricardo Antunes, né? Acho que isso é um livro obrigatório para a gente entender os processos que estão acontecendo hoje com a classe trabalhadora no Brasil e no mundo. Muito bem. Algum filme ou série? Então, uma série, olha, eu desde que me coloquei nessa tarefa, né, de primeiro pré-candidata e agora candidata a deputada estadual em São Paulo, que eu não tenho tido condição de assistir filmes ou séries. Então, eu vou falar uma que eu assisti lá no começo do ano, né? Porque depois eu não assisti mais, né? Que é a Penny Dreadful, que passa na era vitoriana, né? E aí, assim, é uma série muito muito interessante, né? Porque mostra justamente aquele processo, né, da Revolução Industrial, né, na Inglaterra, e como é que isso vai, né, das transformações que vão acontecendo, do esgarçamento. E aí, assim, relacionando com Em que mil plataforma, referências, né? em que plataforma que está, Jandira? Penny Dreadful? Eu assisti
eu assisti na Netflix, mas eu acho que não está mais nessa plataforma, deve estar em outra. Lá atrás, quando eu vi, é imperdível. Assim, além né, dos diálogos fantásticos, as referências todas, né? E ali tem as referências literárias de mitos, né? Bom, é muito interessante, vale a pena assistir. E tem tudo a ver com o que acontece hoje, né? O terror e, ao mesmo tempo, né, esse verdadeiro... Tem uns diálogos com o Victor Frankenstein, que são, assim, primorosos, sabe? O que está acontecendo, assim, que a gente vê exatamente o que está acontecendo hoje, né? Desse Frankenstein que está se transformando, né, a classe trabalhadora e, bom, enfim, o que estão tentando fazer, né, com a nossa classe e todas as. Bom, enfim, então é muito interessante mesmo. Não vou falar mais para não contar a história da. Para São não poucos dar episódios, spoiler. inclusive. É. Muito bem. Chloé, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa. Eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço a nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? Não precisa sugerir o seu livro. O seu livro, quem vai sugerir sou eu. Vou aqui pedir para a Obrigada. produção colocar de novo na tela. É um livro muito importante para entender o que aconteceu com o país, para entender como é que o Brasil se transforma num dos epicentros da pandemia e como se transforma num território para as mais abusivas práticas anticientíficas durante o período pandêmico. O livro Chloroquination, da editora Paraquedas, foi escrito pela Chloé Pinheiro, nossa entrevistada de hoje, pelo Flávio Emery. Ele já está em pré-vendas, ele ainda não está nas livrarias, mas ele já está em pré-vendas, e o site em que pode ser feita a pré-venda é esse site. Eu vou pedir para a produção colocar embaixo qual é o site, para facilitar a quem quiser adquirir esse livro. É a editora Claraboia, o selo Paraquedas é da editora Claraboia, então é nesse endereço que está aqui na tela que você poderá comprar, fazer a pré-compra do livro Chloroquination. Então, eu queria que você indicasse, sugerisse um livro, e a segunda pergunta é qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha. Nossa, hoje eu saí para andar de bicicleta de manhã cedo e fiquei 1 hora pensando, meu Deus, o que eu vou recomendar, né? Que coisa, eu nunca tinha passado por isso. Bom, livro eu já sabia, porque eu acho que é o livro que me fez eu me encantar pela ciência e por desmascarar pseudocientistas, que é O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan. É um livro muito bom, que ele passa muito... o jeito que o Carl escreve é muito fascinante. A gente deixa ele instigado pelo assunto, te faz entender a importância da ciência, como ela funciona e por que é tão diferente do que os pseudocientistas dizem. É um livro maravilhoso, assim, não tenho palavras para elogiá-lo o suficiente. E outra que eu coloquei na lista é um chamado O Farmacêutico de Auschwitz. É um livro pouco conhecido, que ele conta a história de como a indústria farmacêutica e boa parte dos profissionais de saúde da Alemanha nazista abriram mão de tudo que eles acreditavam e aprenderam na faculdade para fazer a estratégia que mais assassina da história, a coisa mais terrível que a gente já viveu, que era bem o que a gente estava falando, né? Como que o antipetismo leva o médico a fazer as coisas absurdas. Eu acho que esse livro ajuda a gente a entender um pouco, porque ele mostra as motivações envolvidas, ele mostra como farmacêuticos estavam injetando coisas absurdas nos olhos das pessoas, queimando as pessoas, fazendo as coisas mais absurdas e escabrosas. E ele é de uma historiadora, e especialmente ela mostra como ninguém foi punido nessa história. Penas que dariam... como é que é? Penas que fariam inveja a um ladrão de galinhas, uma coisa assim. É muito triste, que nem frente a uma experiência como o nazismo, os profissionais de saúde que agiram de maneira antiética foram punidos. Acho que esse livro mostra bem isso. Assim. De livro aí. Filme e série. Aqui que eu coloquei mesmo? Ai, deixa eu ver minha cola com a Natália. Tá. Filme eu coloquei Medida Provisória, porque acho que é um filme nacional que eu assisti recentemente, que achei super bacana.
Eu acho que a produção nacional tem que ser mais valorizada, divulgada, apesar das críticas que tem ao filme. No geral, eu adorei a mensagem que ele passa, as atuações, enfim, recomendo. E a série eu coloquei O Pico da Neblina, porque acho que é outra pauta que está sendo bem discutida, que recentemente fiz uma matéria grande sobre o assunto, que é a maconha no Brasil, o uso dela. Essa série explora a possibilidade de um país onde a maconha é totalmente legalizada e o que aconteceria com ela. E é muito bem produzida, está na segunda temporada. É isso, mais uma produção nacional para a gente prestigiar. Pico da Neblina nacional? Nacional e muito bem feita. E agora está na segunda temporada. Bacana. Algum filme que você queira sugerir? O filme eu acho que eu ficaria com Medida Provisória mesmo. Você já falou dele. Perdão. Da Thaís Araújo e do Lázaro Ramos. Eu não tomei cloroquina, mas o cérebro funciona às vezes com falha. Às vezes é falta de cloroquina, Breno. Falta de cloroquina. Não, eu acho que é excesso... Vou te indicar uma médica muito boa depois que a gente desligar. Eu acho que é excesso de idade mesmo. Acho que é excesso de idade. Marcelo, nós estamos chegando ao fim dessa interessantíssima conversa, na qual eu aprendi muito. E eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas e dos agradecimentos devidos. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Bom, Breno, o livro eu vou fazer uma espécie de autopropaganda, né? O professor da Universidade Federal de São Carlos, João Roberto, em 2020, convidou 15... João Roberto Martins Filho, isso. É ele, olha aí o professor. Ele convidou 15 analistas para opinarem, né, fazerem pequenos ensaios sobre o que ele chamou os militares e a crise brasileira, em 2020. Então, em 2020, por volta de abril, maio, né, eu escrevi um capítulo desse livro, e é o que eu indico, chama-se Os Militares e a Crise Brasileira. Existem outras excelentes opiniões que permitem formar um mosaico muito interessante, tem antropólogo, tem cientista político, tem jornalista, né, tem político, né, tem professor acadêmico aí, bastante experiente, ex-militante. Então dá para compor um mosaico muito interessante sobre a atual versão desse protagonismo político das cúpulas hierárquicas. É a editora Alameda, de 2020. A primeira da editora Alameda. E o capítulo que eu escrevi chama-se A Palavra Convence e o Exemplo Arrasta. Filme e série. Bom, filme eu vou indicar Bacurau, por puro bairrismo pernambucano, né, do Kleber Mendonça Filho. Eu acho que exatamente, olha aí o Bacurau. É uma metáfora muito interessante sobre a relação do Brasil, do brasileiro, né, da sociedade brasileira com o mundo e das próprias relações interregionais do Brasil. Eu achei uma metáfora muito inteligente, bem apresentada, e é o que eu recomendo. Em série, eu gosto de séries, assisto bastante, e eu assisti uma muito interessante, que é Borgen, a sua última temporada, exatamente porque tem, num dos episódios, que envolve lá a questão da soberania sobre a Groenlândia, questões ambientais, a participação das Forças Armadas da Dinamarca, né, e as Forças Armadas da Rússia, no caso, e mostra a tutela do poder político-civil sobre as lideranças e as cúpulas militares em prol dos interesses dos dois estados, né? No caso, a Dinamarca, a Rússia, a Europa, Estados Unidos, China. Então é o que eu recomendo. Borgen. Caio, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira pergunta é: qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Evidentemente que não precisa indicar o debate é a minha indicação. É um filme obrigatório de ser assistido, especialmente, eu vou aqui falar sério, especialmente as pessoas que acompanham a vida política do país e que acompanham a imprensa, devem assistir obrigatoriamente o debate. É um filme precioso sobre a democracia, a tolerância, o papel da imprensa. O filme é muito bem produzido, é impossível parar de assistir. Eu assisti durante a madrugada. Os atores são dos melhores que o país tem. Débora Bloch e o Paulo Betti são incríveis nos papéis que eles
representam. E o Caio estreou, é uma estreia de ouro como diretor, um primeiro longa. Obrigado. Muitos outros venham. É um filme apaixonante. Parece uma peça de teatro, às vezes. Não tem aquela... Até aquela... A gente, às vezes, parece que tem aquela proximidade do teatro, né? Por conta do diálogo permanente ali entre a Paula e o Marcos. É um filme obrigatório e é um ato de resistência ir assistir o debate. Deve fazer parte da agenda de todos que querem derrotar Bolsonaro dia 2 de outubro. E ao debate, não só ao debate que as televisões irão exibir, mas ao filme, o debate. E volto aqui para o Caio nos dar as indicações dele de livro, filme e série. Cara, eu queria falar de um escritor que me impactou muito recentemente. Eu até coloquei ali no filme, uma hora está na cabeceira do Marcos ali, o livro dele, que é o José Faleiro. José Faleiro é um... É grande livro, eu entrevistei ele aqui no programa. Excelente. Entrevistou. Eu adorei Em Que Mundo Tu Vive, né? Que é o primeiro livro dele, Em Que Mundo Tu Vive. É um livro de crônicas dele, de estreia, é muito potente. Os Supridores também, é o primeiro romance dele. Eu indico aí o Zé Faleiro. Aliás, é cinematográfico, Os Supridores. Super, né? Muito impressionante. Fiquei muito impactado. De filme, eu queria muito indicar o Medida Provisória. Eu achei uma porrada. Achei, primeiro, uma estreia maestral do Lázaro Ramos na direção. O filme é lindo, é magnífico, e é uma porrada também. Acho muito importante. E série, eu queria indicar o Cine Hollywood. O Cine Hollywood é esse nosso ideal de uma série com conteúdo brasileiro, regional, que respeita a nossa tradição, ao mesmo tempo é super moderna, super criativa, com atores hiper talentosos. Então, a minha mulher, a Luísa Arraes, está agora protagonizando a segunda temporada do Cine Hollywood, que estreou junto com o debate a semana passada também, no finzinho de agosto. Então, a série brasileira, a série de todas que eu mais queria indicar nesse momento é o Cine Hollywood, segunda temporada, que está rolando aí. Em que plataforma tá, Caio? Está na Globo, no Globoplay. Globoplay. Tá passando os capítulos inéditos na Globo e os repetidos no Globoplay. Legal. E, Caio, antes de terminarmos aqui, algum novo projeto de direção de filme depois desse? A gente tem um projeto aí que é muito, muito lindo para mim, é um sonho muito grande, que é filmar a biografia da Cacilda Becker. A gente está tentando levantar esse projeto, a gente está trabalhando em cima do roteiro, e eu acho que seria muito marcante, porque contar a história da Cacilda Becker é contar a história do teatro brasileiro, como o teatro brasileiro começou, como as companhias brasileiras começaram, os principais nomes que lutaram para implantar a nossa profissão aqui no país, como eles criaram os nossos direitos trabalhistas, batalharam por isso, lidaram com a ditadura, lidaram com a censura. Então, seria muito emocionante, Breno, eu convocar toda a minha geração de atores para representar a geração da Cacilda, que foram os atores que fundaram o teatro e a televisão brasileiros. Então, seria um projeto muito especial, a gente está batalhando aí pelo patrocínio por ele. Bacana.